Olá, estudantes! Como vão? Meu nome é Andréia e hoje nós estamos aqui para o nosso último encontro do projeto Mãos na Massa Ensino Religioso 2021. Por isso, nós preparamos algo bem especial para hoje, recheado de aprendizagens e, como sempre, com muita diversidade. Hoje nós trouxemos essa palavra que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e que provavelmente você já ouviu em algum lugar, não é mesmo? Mas você já parou para pensar o que ela significa? Esperança. Eu vou te dar um tempinho para você refletir um pouco sobre essa palavra. Cada um de vocês deve ter pensado nos seus sonhos, na sua vida. Mas vamos começar então a ver o que o dicionário diz sobre a palavra esperança. Nós vamos ver que ele traz vários significados, como por exemplo a confiança de que algo bom acontecerá. Como por exemplo ter a esperança de se curar de uma doença. Também traz um dicionário que é a crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Ou algo ou alguém que é alvo de uma expectativa. Por exemplo, a minha carreira é a minha maior esperança de ser bem-sucedido. É nesse sentido. E ainda dentro da religião, ela traz um conceito de virtude, que completa as 3 virtudes que nós aprendemos na teologia: fé, caridade e esperança. Ou seja, a esperança é um sentimento bom que nos dá ânimo e força. Na religião, ela tem uma conotação bastante importante. Ela tem uma conotação de que as pessoas podem encontrar na sua fé a esperança de dias melhores. Por isso, nós vamos conhecer algumas pessoas e como a religião trouxe esperança para os seus dias. Vamos ver o que cada uma dessas pessoas tem a nos dizer sobre o efeito dessa palavra na sua vida. A primeira pessoa que nós vamos ouvir da Igreja Metodista é o pastor Inivaldo. Ele vai contar um pouquinho sobre a sua religião e a relação entre a sua crença e a esperança. Ele fala como a esperança trouxe ajuda às pessoas nessa época de pandemia. Confiram lá. Superando momentos difíceis. A Igreja Metodista tem ajudado a muitos a superarem momentos difíceis, através da confiança em Deus, que é algo de suma importância para superar momentos difíceis. É ela, a confiança, que nos dá força para brotar a persistência e a criatividade necessária para seguirmos em frente. É nela que germina a nossa certeza de que os planos divinos estão reservados para um amanhã melhor. Busque a Deus nos tempos difíceis e Ele dará ânimo para você continuar. Nos tempos difíceis de pandemia, temos feito aconselhamento às pessoas que estão com depressão, com pânico, as pessoas que moram sozinhas. A gente faz ligação, a gente faz vídeo chamada para que elas não se sintam sozinhas. Estes tempos de pandemia foi para nós a exposição a Deus. As pessoas falam do excesso de exposição às telas,
mas sabemos que sempre tudo tem um propósito. Com isto, a gente teve mais acesso a cultos, mais acesso a conteúdos religiosos, né? Esta é a nossa dinâmica pastoral, enquanto pastor metodista. Trazemos sempre uma palavra de esperança, pois no mundo temos aflições, temos dificuldade, temos perdas, mas a gente tem que continuar crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está cuidando de cada um de nós. O apóstolo Paulo também passou por sofrimentos e necessidades e ficava desanimado. Mas em Jesus ele descobriu que ele podia suportar todas essas coisas e sair vitorioso. Se você ama Jesus, se você se entregou já a Jesus, você também pode suportar tudo, com ânimo e esperança de uma glória maior. A Igreja Metodista tem na Bíblia a sua fonte de inspiração em relação às suas doutrinas. Viram que é interessante? Viram como ele mostrou que o trabalho da igreja, ele não parou nesse tempo de pandemia. A ajuda aos outros continuou, mesmo que de longe. E foi muito importante. E realmente conseguiu ajudar muita gente. Nós agradecemos a participação do pastor Enivaldo. Muito obrigada. Outra pessoa que nós vamos ouvir agora é a Andressa. Ela encontrou a esperança na Umbanda. E hoje ela vem contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Ela é lá do templo de Umbanda Zé Pilintra de Oxum. Prestem atenção. Oxalá, meu pai, tenha pena de mim, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Axé, eu me chamo Andressa da Rosa Correia Rodrigues, sou de Paranaguá. Eu frequento o templo de Umbanda Zé Pilintra e Oxum. O que posso dizer da minha Umbanda? A Umbanda na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu. Eu falo isso de coração mesmo, porque depois que eu conheci a Umbanda, através da Umbanda, através dos meus guias, dos meus orixás, eu aprendi qual é o verdadeiro significado do amor, o verdadeiro significado da humildade, da caridade, o que é você se doar por um irmão, para poder ajudar aquele irmão, o que é você dobrar o joelho e pedir a sua bênção, a sua proteção, o que a Umbanda é tudo para mim. Hoje eu posso dizer que a Umbanda é tudo para mim. É um lugar onde eu sinto paz. Naquele momento que eu bato minha cabeça, eu acendo a minha vela e peço para o Pai Oxalá a proteção, como se eu tivesse no mundo assim, eu fecho meus olhos e vejo um mundo diferente do que a gente está passando. A Umbanda não é maldade, a Umbanda não é destruição. É o contrário, a Umbanda é amor, a Umbanda é humildade, a Umbanda é caridade. E hoje eu posso dizer, estou com 39 anos e faz 5 anos que eu resolvi me entregar de vez à religião e posso dizer que muita coisa se transformou na minha vida. Quem me conheceu antes e me vê hoje pode confirmar. E foi através da minha Umbanda. Eu amo a minha Umbanda. Saravá a todos. Axé de Pai Oxalá a todos. Amém. Foi muito bom o compartilhamento com a Andressa. Obrigada pela sua participação. E agora nós vamos ver um relato sobre o budismo. O Ali, ele trouxe a importância de desenvolvermos a nossa sabedoria, evoluirmos para que a gente possa ser mais feliz. O budismo, ele acredita que com o equilíbrio entre o corpo e a vida interna, conseguimos nos iluminar e conhecer a verdadeira felicidade. E a esperança precisa ser acordada dentro de nós. Prestem atenção no que o Ali vai contar. Boa noite, eu me chamo Ali, sou praticante do budismo de Nichiren Daishonin e membro da Soka Gakkai. O budismo ensina que todos os seres vivos possuem um potencial ilimitado, inerente à vida. A essa condição de vida interna damos o nome de estado de Buda.
Através da prática budista, principalmente através da recitação da lei universal do Nam-myoho Renge-kyo, podemos manifestar essa condição e desenvolver características concretas, como sabedoria, coragem, energia vital, benevolência, entre outros. O problema, as dificuldades, são efeitos de causas que a gente fez no passado. É o karma. Entretanto, na visão budista, isso não é um mero fatalismo. Eu posso transformar o karma, manifestando essa condição de potencial ilimitado. Por isso que é muito importante que eu pratique a ação. Então, o budismo ensina que a dificuldade em si não é a causa da infelicidade, por maior que seja o problema, mas a falta de perspectiva, sim. Então, por isso que o budismo, além de religião, é filosofia de vida, né? Muda totalmente a maneira que a gente enxerga os problemas, né? Mas não porque a gente tem uma positividade, né, zen, mas porque a gente tem ferramentas concretas para transformar aquilo, porque depende única e exclusivamente da gente, né? Então, o budismo de Nichiren Daishonin acredita na vida, no potencial ilimitado da vida. E para vencer as dificuldades, os problemas, basta que a gente consiga manifestar todo o nosso potencial. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Que bacana, né? Muito obrigado, Ali, pela sua participação. Enriqueceu muito a nossa aula de hoje. Bom, esses 2 últimos anos foram bem difíceis, não é mesmo? Nós tivemos que exercitar a esperança. Tivemos esperança na chegada das vacinas, na ciência e no trabalho dos médicos e cientistas que lutaram para encontrar a cura para a Covid. Esperança no retorno às atividades presenciais nas escolas, enfim, retomar as nossas atividades. Esperança do fim da pandemia, para que pudéssemos retornar às nossas atividades. Por isso, hoje, eu queria propor para você um compartilhamento de esperança. O que é isso? Eu já vou explicar. Vocês vão precisar de papel, lápis e caneta. Eu vou dar alguns segundos para você reunir esse material e eu já volto. Então agora nós vamos fazer bilhetinhos de esperança. Eu vou mostrar algumas frases para vocês e vocês podem copiá-las em pequenos pedaços de papel e distribuir para as pessoas que vivem com você, seus colegas, os seus familiares, professores da escola, seus vizinhos, enfim, qualquer pessoa que você queira entregar um pouco de esperança. Nós vamos criar uma corrente de esperança. Vamos lá? Primeira frase. Para todo game over existe um play again. Eu vou esperar um pouquinho vocês anotarem. Essa frase, ela nos faz lembrar um pouco que o recomeço nos traz um sentimento de esperar que tudo seja diferente e assim tenhamos a chance de continuar acreditando nos nossos sonhos, outras possibilidades, outros reinícios. Próxima frase.
O melhor está por vir. Acredite! Essa frase diz muito e ela diz também que esperar o melhor nos faz viver o presente de uma forma mais leve. Vamos ver a próxima frase? Não perca a esperança. Você nunca sabe o que o amanhã vai te trazer. Essa frase não fez você pensar que os pensamentos positivos nunca vão fazer mal para a gente? Lembrem-se disso. Próxima frase. Dias melhores virão. Nem pense em desistir. Eu aguardo você copiar.
Essa frase é um alerta. Pense que sempre vocês precisam ficar perto de pessoas que te incentivam a esperar o melhor da vida. E não só isso, mas também fazer a sua parte. Incentive alguém. E com essas frases, nós chegamos ao final das dicas de esperança. Vamos criar uma corrente do bem para compartilhar a esperança. Você pode escrever outras frases que você conhece também, ou até mesmo criar as suas próprias. Agora nós vamos conhecer uma história muito bonita. É da origem de um símbolo de esperança. Alguém de vocês já ouviu falar na lenda dos 1000 Tsurus? É uma história de coragem e de amor ao próximo. Esperança que nasceu de uma menina e que mobilizou milhares de pessoas. Preste atenção nessa história. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Harumi e estou aqui para mais uma história. Essa história, ela é linda e emocionante. É a lenda dos 1000 Tsurus. Diz a lenda que quem constrói 1000 origamis de tsurus pode realizar um pedido. Diz a lenda que essa ave do Japão pode viver até 1000 anos. E se você conseguir fazer 1000 origamis dela, você tem direito a um pedido. É isso mesmo que diz a lenda. E um dia, uma menininha chamada Sadoko acreditou nesta lenda. Sadoko nasceu num tempo em que as coisas não eram tão boas no mundo e existia a guerra. E foi lá na cidade dela, no Japão, em Hiroshima, em que ela viveu essa história. Essa história começa assim. Sadoko tinha 2 anos quando a sua cidade foi bombardeada. Muito triste isso, não é mesmo? Mas não aconteceu nada com a Sadoko, com o seu irmão e com a sua mãe. Eles conseguiram fugir daquela guerra, mas na fuga eles foram surpreendidos por uma chuva muito estranha, uma chuva em que mais tarde é que ela ia sentir os efeitos daquela bomba. Quando ela estava na escola, ela gostava muito de correr. E ela fazia atletismo. Sabe essas atletas que você viu nas Olimpíadas correndo? Ela fazia na escola. Mas teve um dia que ela começou a se sentir muito mal. Começou a sentir tonturas e não conseguia mais ter forças para correr. Então, sua mãe levou para o hospital. E lá já tinham muitas crianças com aquele sintoma, com aquele mal-estar. E descobriu que ela tinha leucemia. Muitas crianças tinham a mesma coisa porque era consequência lá daquela bomba que eu falei para vocês no começo da história. E aquela bomba causou muitas doenças, principalmente nas crianças. E a Sadoko recebia muitas visitas lá no hospital. E uma das suas amigas levou um pedaço de papel para ela e fez uma dobradura. Contou para ela que era um tsuru e que o tsuru tinha esse poder de realizar um desejo. Mas para isso ela tinha que construir 1000 tsurus. O tempo foi passando e a Sadoko não desanimou. Ela foi construindo seus tsurus. Todos os dias ela realizava várias dobraduras. Mas infelizmente ela não conseguiu realizar os 1000 tsurus, mas ela tinha um desejo no seu coração. Enquanto ela ia dobrando, ela ia contando para sua mãe, para suas amigas, para suas professoras e professores que ela tinha um desejo. Que assim como a guerra trouxe aquela tristeza para ela, os tsurus, ela escreveu até isso, que ela escreveria paz nas asas dos tsurus e ficaria gravado, porque ele voaria para o mundo inteiro levando a paz. E era isso que ela desejava toda vez que ela fazia os tsurus,
que cada pássaro construído levasse a paz para o mundo inteiro, para a humanidade, que as crianças nunca mais presenciassem a guerra. Mas as suas amigas e amigos das escolas ficaram sabendo então que ela não conseguiu terminar os 1000 tsurus. E eles terminaram, fizeram, acredito que uns 350 tsurus para terminar os 1000 tsurus que faltavam. E todos eles foram junto com ela, no seu último dia de vida. Ah, mas a história não termina assim. Sadoko foi um grande exemplo de perseverança e que acreditou no seu sonho até o seu último dia de vida. Então, seus colegas da escola e outros colegas de outras escolas ficaram sabendo daquele desafio da Sadoko e fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para construir um monumento da paz para homenagear a Sadoko. E diz que todos os anos mais e mais pessoas se emocionam com essa história e enviam para o Japão milhares de tsurus. E esse monumento ficou conhecido como a Torre dos Tsurus. E você, gostou dessa história? Ela é um pouco triste, não é mesmo? Mas ela nos desafia a sermos a cada dia mais perseverantes, a sonharmos e a não desistirmos do nosso sonho. E eu quero enviar um tsuru para você, em forma da minha gratidão e alegria de tê-los aqui comigo. Um beijo da Haru. As histórias de tradição japonesa, elas estão repletas de sentimentos positivos, como a esperança. Quem gostou pode pesquisar um pouco mais. E a Harumi, que é essa contadora de histórias, pode te ajudar. Ela trabalha lá na biblioteca que se encontra na Praça do Japão. Obrigado pela participação, Harumi. E eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Existe um espaço em Hiroshima chamado Parque da Paz. A nossa heroína da história, ela morreu no dia 15 de outubro de 1955 e os seus amigos ergueram uma estátua do seu tamanho real, segurando um tsuru em sua memória. No Parque da Paz, como eu já falei, lá em Hiroshima, lá gravaram as seguintes palavras: esse é o nosso grito, esta é a nossa oração. Paz na Terra. Todos os anos, no dia 6 de agosto, que foi o dia do bombardeio, se faz uma cerimônia lá nesse parque. E eles comemoram e desejam a paz e lembram também das vítimas de Hiroshima. O tsuru, ele tornou-se um dos símbolos de esperança, de longevidade, de prosperidade e de paz, que mobiliza muita gente. Bacana, não é mesmo? Agora é a sua vez. Essa história nos inspirou e por isso nós vamos aprender a fazer a dobradura dos tsurus, que você pode usar tanto como mobile, como é esse aqui que nós fizemos, como marcador de página, onde o tsuru fica acima do marcador, e em muitos outros tipos de decoração, até ímãs de geladeira. Use a sua criatividade ou simplesmente faça tsurus e compartilhe, que você vai estar compartilhando a esperança. E o mais legal é contar essa história para as pessoas que você conhece. Assim ela vai entender melhor o significado dessa dobradura, desse pássaro. Então vamos lá. Pegue o seu material e vamos aprender essa dobradura. Prestem bastante atenção. Olá, estudantes! Para quem não lembra de mim, eu sou a professora Karen. Estou aqui de novo na aula da professora Andréia para conversar um pouquinho com vocês. A professora Andréia falou muito sobre esperança, esse sentimento bonito, esse sentimento que faz parte da vida da gente, que a gente precisa exercitar muito. E ela mostrou também algumas coisas bem interessantes, que vêm lá de muito longe, né, da cultura oriental, que são os tsurus. O tsuru nada mais é do que um origami, que é uma dobradura, de uma garça. Isso mesmo, uma garça, aquele passarinho que a gente costuma ver
nos parques, no zoológico, no passeio público aqui em Curitiba nós temos garças. As garças na natureza geralmente são brancas, mas quando a gente vai fazer uma dobradura, quando a gente vai fazer um origami, nós podemos usar a nossa criatividade. Podemos usar o papel criativo, podemos usar papel sulfite, branco, colorido, podemos usar papel de presente, até folhas de jornal e folhas de revista. Só escolher uma cor bem legal, um papel que tem uma estampa bacana e fazer então essas dobraduras, como essas que vocês viram aí na aula da professora Andréia. Aí na aula nós temos um mobile, onde nós fizemos os tsuros, passamos um fiozinho de nylon para pendurar. Nós podemos fazer marcadores de página, que são bem legais. Podemos fazer quadros, ímãs de geladeira. Esses origamis, eles servem para muitas coisas. E eles deixam o nosso material bem bonito, bem apresentável. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando numa escola e precisava fazer uma lembrancinha para os meus estudantes. Eu peguei e fiz tsuros para todos eles. Colei um pedacinho de imã na parte de trás, que eu tinha reaproveitado desses ímãs de propaganda, e fiz com um bilhetinho para que eles levassem para casa. Então, os origamis podem ser inclusive presentes. E para a gente fazer o nosso origami, você vai precisar de um pedaço de papel quadrado. É bem importante que ele seja bem quadradinho, que você meça com a sua régua. Eu não vou falar para você qual tamanho ele deve ter. Por quê? Porque tanto faz. Depende do tamanho do tsuro que você quer. Se você usar um papel bem grande, você vai ter um tsuro grande. Se você usar um papel pequenininho, você vai ter um tsuro bem pequenininho. Então, o tamanho do quadrado vai variar de acordo com o tamanho do tsuro que você quer. Para fazer o tsuro, um quadrado de papel é mais do que suficiente. É isso que você vai precisar e mais nada. Nós não usamos cola, não usamos tesoura, nada, nada, nada. Só o quadrado de papel. Então, separa o seu quadrado de papel aí, que a gente vai aprender agora a fazer a dobradura. Presta bastante atenção no vídeo da dobradura, que a gente vai fazer e você vai ver como é fácil, simples. Você vai se especializar e fazer muitos tsuros bonitos, legais, combinado? Então, pega o seu quadrado de papel e presta bastante atenção no passo a passo que eu vou te mostrar agora.
exercício, e como realmente fica muito gracioso, na hora de fazer a dobradura também faz com que a gente tenha tempo para pensar no que a gente está sentindo e pensando naquele momento. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem a dobradura de vocês. Eu já volto.
E com essa atividade nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido sobre a importância dessa palavra e como dentro do ensino religioso ela faz toda a diferença. Da história que ouvimos e o quanto isso pode nos dar alguns exemplos e de maneiras com que devemos seguir e agir perante as dificuldades que temos na nossa vida. Espero que vocês usem a criatividade de vocês, compartilhe esses conhecimentos com quem você gosta. E lembre-se, faça a sua parte. Esteja junto com pessoas que acreditem. E você incentive alguém também. Combinado? E não esqueçam, ainda estamos na pandemia. Ainda precisamos lembrar dos cuidados com que sempre orientamos no final das nossas aulas. Nós precisamos ficar em casa, evitar aglomerações, lavar muito bem as mãos e usar a máscara sempre que não estiver em casa. Combinado?